voz de quem produz. Olá, amigos. Esta é a primeira edição do podcast ACIRP, a voz de quem produz. A cada episódio, empreendedores, executivos, especialistas dos setores públicos e privados, o comércio e a indústria, o turismo, os negócios que movimentam o mercado, a sociedade, os investimentos, a arte, a fé e a solidariedade de homens e mulheres que contam suas histórias com detalhes, na alegria e na tristeza. Tudo isso numa conversa aberta e sincera, leve e com boas práticas. O podcast ACIRP recebe em sua primeira edição o anfitrião Kelvin Kessler, que é o diretor da CNMED e presidente atual da Associação Comercial e Empresarial, a ACIRP, de São José do Rio Preto. E o prefeito Edinho Araújo, homem público, vitorioso e campeão de mandatos políticos. Na ordem de precedência, o prefeito é a maior autoridade da cidade. Neste programa, a primeira palavra é a do presidente da ACIRP, Kelvin Kessler, que é o anfitrião. Eu peço licença ao prefeito para que ele possa cumprimentar o nosso convidado e possa fazer a abertura oficial. Está entrando no ar o podcast ACIRP na sua primeira edição. Presidente. Obrigado, Toledo. Que prazer enorme estar aqui no nosso estúdio, reformulado, moderno, seguindo as tendências que é podcast. Hoje todo mundo ouvindo podcasts curtos, 15, 20 minutos, para poder se atualizar do que acontece na cidade, do que acontece no país. Essa é uma tendência, a CIRP segue a tendência. Posso deixar de agradecer o nosso prefeito Edinho Araújo, disponibilizando a agenda num período tão complicado, né, prefeito? Final de ano, todo mundo querendo falar com o prefeito, Natal, mas é muito importante no nosso primeiro episódio ter a sua presença aqui, até mesmo para mostrar todas as conquistas que essa parceria da entidade junto com o poder público tem alcançado ao longo de muitos anos e agora ainda mais forte junto com o prefeito aqui, a gente com muitos planos que já foram realizados e muitos planos a realizar. Obrigado por estar aqui, prefeito, e obrigado, Toledo, por fazer esse podcast acontecer. Prefeito, é um prazer tê-lo aqui, entrevistá-lo mais uma vez, uma oportunidade que a Associação Comercial nos dá e uma homenagem que presta ao senhor pelo trabalho, por ser prefeito de Rio Preto durante um bom tempo. Quero, portanto, que o senhor faça a abertura do nosso podcast. A sua palavra, a sua mensagem. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Kelvin. Alegria imensa. Eu tenho a exata noção de que estamos diante de um momento histórico. Este que nós estamos vivendo aqui e agora. Podcast ACIRP, para melhor comunicação, para ampliar a informação, para fazer os grandes debates que o tempo nos impõe. Tempo de lutas, mas, sobretudo, de conquistas para uma cidade e para uma região que é próspera, que é referência estadual e nacional. Que prazer imenso, na condição de prefeito, no primeiro ano deste quarto mandato, comparecer aqui na CIRP, nesse estúdio belíssimo, nessa tecnologia toda, para celebrarmos a vida, sobretudo, nesse tempo pós-pandemia, depois de um 2020 de horror, de terror, de pandemia, 2021 da vacina, da ciência, e já neste Natal, celebrando a retomada econômica, também conduzida e liderada pela ACIRP, sob a presidência do Kelvin e de toda a sua diretoria. Muito bem, prefeito. O apresentador normalmente é o mediador. Eu tenho a convicção de que o nosso papo aqui hoje é um papo ligado ao comércio, à política, à união, à junção dos dois poderes. Eu vou pedir ao presidente Kelvin, portanto, que abra com a primeira pergunta e que dê ao prefeito a oportunidade de nos mostrar que Rio Preto está iluminada, está preparada e devemos ter, sem dúvida alguma, um dos melhores natais que nós temos nos últimos tempos. É exatamente isso, Toledo. Acho que esse é o ponto principal, né? Depois de um ano passado que as famílias não puderam se reunir, e a gente estava falando sobre isso com o prefeito agora há pouco, com a imprensa de forma geral, como as famílias não puderam se reunir, todo mundo quer se reunir esse ano, seguindo, né, todas as regras, mas as famílias sentem a necessidade de se reunir. Isso é uma grande oportunidade para o comércio,
que também se preparou. Ano passado tinha muito medo, né, se poderia fechar ou não, devido à pandemia, e também tinha limitação das pessoas entrarem nas lojas. Então, isso era um problema para as empresas poderem se estocar, não contrataram tanto no final de ano. Esse é o ano que tudo está acontecendo. Elas se estocaram, contrataram as pessoas para o final de ano, e as famílias querem comprar porque vão se reunir, querem presentear, querem preparar uma ceia. Então, é uma grande oportunidade da retomada da economia. E aí é onde entra essa parceria. O prefeito, ano após ano, vem ampliando a iluminação da cidade, colocando vários pontos. Eu gostaria que ele falasse um pouco disso. E nós complementamos nessa parceria com a prefeitura, com a Casa do Papai Noel, a decoração da CIRP, atrações culturais no centro, e a gente vê um centro vivo, revitalizado, né, prefeito? Não adianta ir num centro feio, ninguém quer fazer compra num lugar feio. Então, revitalizado, iluminado, seguro, bonito. E é isso que traz o público, é isso que faz acontecer o consumo nessa que é a melhor data do Natal. Eu gostaria de ouvir o prefeito que vem ano após ano melhorando isso junto conosco, que a gente vai continuar nesse processo. Prefeito. Eu tenho passado a noite pelo calçadão de segunda a sábado. E às vezes fotografo e mando para o Kelvin. É verdade. E mando para o Jorge, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, para certificar, para que todos nós possamos comemorar. Porque é um conjunto de aspectos positivos. Não é apenas um. Não é apenas a árvore de Natal. É toda uma nova estrutura que o calçadão hoje possui. Hidráulica, elétrica e um urbanismo que está hoje à altura. Poucas cidades do porte de São José do Rio Preto no Brasil têm um calçadão, têm um centro como nós temos aqui em Rio Preto. E precisamos divulgar isso. Precisamos dizer isso com toda a alegria, abrindo realmente o coração para dizer, porque isso é fruto de uma união. A CIRP, esta sede onde nós estamos neste momento, aqui no coração de São José do Rio Preto, e o Mercadão, que já está com uma nova dinâmica, uma nova paisagem, tudo remodelado, elétrica, a hidráulica, enfim, o Mercadão de Rio Preto também será indiscutivelmente um dos melhores do Brasil. A estação ferroviária, no centro, aqui no quadrilátero, né, que nós chamamos, na parte central de São José do Rio Preto, também sendo totalmente reformada. E a rodoviária, o terminal antigo já está pronto, e agora a rodoviária entra na fase também de reforma. Portanto, um conjunto de obras, somando todo esse entusiasmo e esta parceria com a CIRP, que faz com que a gente tenha a alegria de voltar ao centro da cidade. Como foi bom aquela abertura que tivemos em plena Rui Barbosa. Sim. Isso celebrou os grandes momentos dos natais. E como você disse, o Roberto e o Kelvin reafirmou, será indiscutivelmente um dos melhores sob o aspecto econômico, sob o aspecto da presença e da alegria das pessoas por esta data tão significativa, tão importante, que é do nascimento do menino Jesus. Quando nós iluminamos a cidade, quando nós colocamos um foco de luz sobre a cidade, a gente vê muitas coisas. A gente sente que as pessoas estão felizes, estão no clima. Kelvin e prefeito, a pergunta é, o carnaval passa e o que vem depois? O que se pretende fazer para que nós possamos iniciar o ano da mesma forma com a qual nós terminamos? Festivo, com muito comércio, com muita gente passando por aqui e, acima de tudo, com uma evolução, não é? Empresarial que nos dá, assim, não só para a associação comercial, mas para a prefeitura, o sabor de vitória. Sem dúvidas. Prefeito? Bom, nós temos aí, ainda hoje, falava com o secretário da Cultura a respeito do graneleiro, que nós trouxemos a semana passada para ele conhecer, porque ele ouve falar de Swift, mas ele não tinha a menor ideia. Sabe qual foi, Kelvin e Toledo, a constatação do secretário da Cultura do Estado de São Paulo? Que a nossa Swift ela é maior que o Sesc Pompeia em termos de obras físicas. Perde na questão de área total, mas aquilo ele ficou realmente de boca aberta. Então, nós precisamos agora
ter a aprovação do CONDEFAT, e estamos caminhando e já aprovou com algumas ressalvas, e esta foi a notícia que eu estou dando em primeira mão aqui para vocês, Olha. é que nós estamos avançando nisso e teremos ali um investimento de por volta de 16 milhões de reais, porque a SWIFT está ligada à Secretaria da Educação, onde nós temos feito cursos de profissionalização para os professores e para todos os segmentos da nossa prefeitura, todas as áreas, para no sentido de cada vez mais qualificar as pessoas. Então, Roberto, é isso que você já começa a perceber. Nós temos que entrar 2022 com este entusiasmo. E aí soma-se a isso o Partec, que está cada vez mais dinâmico, o Partec, que é o nosso parque tecnológico, onde nós estamos abrindo espaço para as startups, para aqueles que querem inovar, criar. A prefeitura, e eu tenho lá o vice-prefeito, que é o presidente do comitê da retomada, ao lado do Gilberto Mariano e ao lado do Kelvin e de toda a sua diretoria. Então, nós temos muitas obras e que queremos no próximo ano, e também já com a visão de futuro, né? Com o contorno ferroviário, com a região metropolitana, o que nós, com esse status de região metropolitana, o que Rio Preto pode liderar para que cada vez mais a nossa região seja destaque nacional e até internacional? Então, é esta a questão. E este podcast é um instrumento a mais do debate, daquele debate tão fundamental para que as ideias possam fluir e nós possamos persegui-las no sentido de fazer das ideias ação e da ação uma realização de conquistas que a região tem a tradição, porque a tradição de Rio Preto é a tradição do desenvolvimento. E, neste momento, nós somos os protagonistas desta quadra da história. Prefeito, o senhor faz, portanto, uma apreciação muito importante para a entidade. E aí eu vou ao Kelvin para... Não seria uma pergunta. Como diretor, eu vejo e sei que as pessoas também, quando chegam próximo a qualquer diretor, se manifesta. Kelvin, me parece que esta diretoria, que neste momento ninguém esteve tão junto, governo, entidade, para o bem do comércio e da indústria. Há um trabalho onde o prefeito abre o caminho e a associação comercial impõe, coloca ali exatamente o valor necessário do empreendedorismo para que governo e entidade, aqueles que pertencem ao comércio e à indústria, na somatória ganhem. Roberto, sem dúvidas. Isso é que é o bom do podcast, né? A gente grava esse podcast e as pessoas podem ouvir quando tiverem um tempo. E isso fica eternizado e é por isso que ele funciona. Isso que você falou é fundamental, complementando o que o prefeito falou. A SWIFT se tornando o nosso centro de eventos, né, prefeito? Perfeito. Que é o que a gente já vem discutindo há algum tempo. O prefeito tem feito o papel dele com obras de infraestrutura na cidade inteira, mudando a cidade. E isso é fato. Isso é fato porque eu rodei e vi. Como ele mesmo diz, ele roda, eu também rodo para ver as mudanças que geram. Tendo o nosso centro de convenções, qual é o próximo passo? A entrada das pessoas na cidade, né? Então, nós precisamos de um aeroporto que acabou de ser privatizado e vai ser modernizado. Uma rodoviária que vai ser modernizada. O contorno da cidade, para quem vem de carro, moderno e bonito. Rio Preto vive um momento único. E eu tenho dito isso várias vezes com o prefeito. O momento que as outras grandes cidades do interior de São Paulo tiveram o seu boom econômico, a sua explosão econômica. E o Preto vai ter. O Preto está bonito, está limpa, está segura, resolvendo seus problemas de infraestrutura cada vez mais, os esgotos já resolvido há algum tempo, a parte de locomoção resolvendo também com todos os anéis viários. Ou seja, não tem o porquê. E a gente percebe isso, Toledo, recebendo os empresários aqui. Os empresários vêm aqui na CIRP e falam, gente, que cidade é essa? O que aconteceu? Que cidade é essa? Essa é a cidade que eu quero colocar o meu negócio. Cidade pulsante, né? Pujante. Então, esse é o nosso grande momento. E essa é a parceria da CIRP. O Comitê de Retomada da Economia veio exatamente para isso, para juntar ainda mais todo o secretariado, porque não é só a Prefeitura e a CIRP, é todo o secretariado da Prefeitura, é a CIRP e todas as entidades que representam a sociedade civil de Rio Preto. Todas elas fazendo o seu papel. Como nunca, prefeito.
Sempre houve uma atuação das entidades, mas a gente está fazendo uma atuação conjunta. Então, a gente une forças no que é importante e centraliza para o poder público o que nós entendemos que é importante para fazer a economia do município girar. Então, o momento que nós vamos viver vai ser fantástico, eu não tenho a menor dúvida disso, em 2022, mesmo com as dificuldades econômicas da eleição, coisa do gênero, o Rio Preto sai na frente, nós já estamos um ano na frente com a formação do Comitê de Retomada da Economia, e o que a gente se compromete aqui, prefeito, é todas as datas comemorativas do comércio, haverá movimentação no centro da cidade e nos demais centros de consumo de Rio Preto. Então, a gente quer promover que a região venha para Rio Preto. Na hora que você ouve o comerciante da cidade, ele fala, é óbvio que é muito importante o consumidor de Rio Preto comprar aqui e deixar o dinheiro aqui. Mas quem vem da região vem para fazer compra. Vem para consumir em Rio Preto e passear. E é isso que a gente quer. Centro de convenções, shopping, cinema, centro, atrações culturais, cada vez mais Rio Preto se tornando a capital da região metropolitana e atraindo as pessoas para cá. Prefeito, acrescentando, para que o senhor possa, evidentemente, fazer uma exposição, além de tudo isso que o Kelvin acaba de dizer, para quem mora aqui, para quem vive aqui, andar por Rio Preto hoje é agradabilíssimo, porque a cada lugar que a gente vai, há um espaço, há um jardim, há uma obra nova. Vejo aqui o Teatro Municipal se transformando, e aí é que eu gostaria que o senhor entrasse, porque eu não tenho a mínima ideia dos detalhes internos. Mas pela obra que eu vejo, é uma transformação do Teatro Municipal, que vai se dar muito bem, e aí teremos a extensão cultural e artística, com o nosso setor da Swift, que está realmente... Exatamente, e tive a oportunidade de levar os secretários, também estava fora da agenda, até as obras que estão sendo realizadas ali no Teatro Municipal. Quem viu e quem vai ver o novo Teatro Municipal vai ficar entusiasmadíssimo, vai ficar assim, de boca aberta, porque nós complementamos o teatro naquilo que havia de necessidade. E mais do que isso, Roberto, a questão técnica, a questão da infraestrutura, porque o teatro, aí um técnico acompanhava o secretário e ele mostrava o palco, a sua altura, é uma coisa assim fantástica de ver toda aquela engrenagem que tem por trás e que proporciona um bom espetáculo, um espetáculo seguro. Todo artista vai ter uma nova emoção ao se apresentar no Teatro Humberto Sinibaldi. Também, da mesma forma, o teatro do Teatro da Swift, que está totalmente remodelado em termos de tecnologia, em termos de aparelhos. Então, o Paulo Moura o secretário ficou, jamais imaginou que tivesse aqui em São José do Rio Preto um dos maiores teatros do estado de São Paulo, que são aproximadamente 1.000 lugares. Então, nós temos essa infraestrutura, que disse aqui o Kelvin. Com a infraestrutura, você tem condições de desenvolver grandes congressos, somando a potencialidade da região. Estive em Olímpia na semana passada. O secretário Jorge também esteve, o Ganga também esteve. Nós queremos somar. Tudo isso é importante, porque eles dizem lá em Olímpia, isso dito perante a comunidade, o prefeito e os vereadores e todo o secretariado deles, olha, Rio Preto é o complemento, porque em Rio Preto tem aquilo que nós não temos. Olha como é importante esta visão de nós nos complementarmos. Não trata de tirarmos de um lugar e botarmos, mas consolidarmos esta nossa realidade de uma economia diversificada. Isto e uma posição geográfica, que é um privilégio. 2 rodovias que cortam a cidade, a SP-310 e a BR-153. Uma ferrovia que hoje passa a soja, mais de 10% da soja exportada, que no futuro será também um modal de transporte para a população. Somando-se a isso, um anel viário interno dentro da cidade que
integram todos os bairros e que perpassam por essas rodovias e por essas ferrovias. Então, olha que show que nós estamos dando, Rio Preto, em termos de modernidade. E aquilo que o Kelvin colocou, é um canteiro de obras e que vai continuar nos próximos anos, porque temos parceria com o governo do Estado. Essa BR-153 foi uma emenda de 100 milhões que colocamos no orçamento em 2016 para vigorar a partir de 2017, e nós temos, portanto, durante 4 anos, melhor, 5 anos que fomos prefeito, a obra não paralisou. Trata-se de 17,8 quilômetros duplicados, 8 novos acessos, uma série de passarelas para os pedestres. Portanto, é a segurança no trânsito, que é isso que nós queremos. E, recentemente, uma reportagem do Diário da Região, primeira página, no final de semana, dizendo que Rio Preto é a 11ª cidade em termos de população do estado. No entanto, em termos de consumo de combustível, é a 5ª do estado. Isto se deve à região que frequenta São José do Rio Preto, pela liderança, pelo 8º ano consecutivo, da nossa CIRP, da nossa querida CIRP, centenária instituição, que é parceira do público, é parceira do privado e incentivadora do empreendedor. Nós estamos recebendo aqui no nosso podcast o prefeito Edinho Araújo. A Associação Comercial tem realmente um orgulho de colocar no ar a sua emissora de rádio. E isso vai servir muito, prefeito, para que nós possamos fazer um intercâmbio. Sim. Porque a prefeitura também tem a sua emissora de rádio. Então, nós poderemos fazer um link, poderemos trabalhar juntos. Agora, eu vou deixar para o Kelvin uma avaliação, e o prefeito vai fazer também uma avaliação, dessa parceria importantíssima que aconteceu durante esse período que nós vivenciamos, uma pandemia, né, uma tragédia, mas as duas instituições, né, trabalharam de mãos dadas, ajudaram-se mutuamente, eu lembro perfeitamente, desde aquele papelzinho, prefeito, que nós éramos obrigados a ter em mãos para poder circular na cidade. Muitas pessoas não entenderam isso, achavam que o prefeito estava tomando uma medida que não era uma medida essencial. Mas a associação comercial, junto com a prefeitura, deram uma base para isso, e as pessoas aceitaram de tal forma, prefeito, que hoje nós temos realmente o prazer, a felicidade de dizer que saiu tudo perfeito. O povo é quem diz isso. Alberto, acho que é isso, né? Uma situação complexa, né, prefeito? Eu tive o relacionamento, já conheci o prefeito de muitos anos, mas a gente começou a se relacionar mesmo logo no início da pandemia. E não é uma particularidade de ninguém. Essa pandemia veio e ninguém sabia realmente o que seria, como conduzir. Então, houve muitos acertos, né, prefeito? Acho que mais acertos. Tivemos situações que a gente teve uma discordância, o que é normal. A gente entendia a questão da economia, mas também ninguém sabia como conduzir. E não é Rio Preto, isso foi o Brasil, o Estado, todas as cidades. Uma situação inédita, difícil. Tempos bicudos, eu lembro muito da palavra do prefeito. Tempos bicudos, difíceis de conduzir, né? Você precisa preservar a vida, mas as pessoas também precisam trabalhar, não tinham renda. Como equilibrar isso? Sempre muito complicado de se fazer. Mas no final, no balanço, e é isso que a gente diz com o prefeito, nós tivemos muitos pontos positivos, Toledo. Dentre eles, 3 alterações do Plano São Paulo saíram daqui de São José do Rio Preto, de uma discussão da Secretaria da Saúde junto com a CIRP, modificando, flexibilizando o Plano São Paulo do Estado. Foi absorvido pelo Estado e implantado no Estado inteiro. Então, é óbvio que a gente teve situações que a gente não se entendeu, mas na maior parte das situações foi uma parceria importante. A gente conseguiu equilibrar, o prefeito teve sensibilidade em vários momentos, no qual a gente falou, prefeito, a economia precisa respirar. Houve a sensibilidade de fazer as flexibilizações no momento correto. E o mais importante, nunca deixou de ter diálogo. Isso eu falo para todo mundo. Ele nunca deixou de receber a instituição. Todas as vezes, mesmo com todo mundo com medo de Covid, a gente se respeitando os distanciamentos, mas sempre houve o diálogo para tentar fazer da melhor maneira possível. Agora, não há dúvidas que vivemos um momento horrível,
inédito e que a gente espere que não viva por muitos e muitos anos. Mas o balanço final, Toledo, eu acho que é esse. Prefeito, queria que o senhor complementasse. Exatamente o que o Kelvin coloca. Nós tínhamos um inimigo comum, que era a Covid-19, que era a pandemia. E as coisas aconteciam lá na Ásia, depois na Europa, e a África, e chegava no Brasil. E nós todos tínhamos um objetivo único, que era salvar vidas e fazer com que a economia não tivesse um baque maior. Também foi um tempo de muito diálogo. Eu quero reafirmar esta situação, e o Kelvin cumprindo o seu papel, né? Porque pressionado, ele é um representante da população nesse setor, e nós todos somos representantes. Quem tem o poder é o povo que delega, o empresário delega ao Kelvin, a população delega a mim, e nós temos que buscar um ponto de convergência. Foi o que sempre nos moveu dentro de princípios, sendo o mais honesto e o mais transparente possível. E eu considero que o comitê presidido por cientistas, né, presidido pelo nosso Aldenes, que é o secretário da Saúde, a economia, tendo o Kelvin juntamente depois com o Bolsoni, mas sempre com o Jorginho também, que fez um papel muito importante em toda essa transição, em todo esse período de pandemia. Eu acho que hoje nós podemos dizer que nós tivemos uma atuação que o momento exigia de todos nós. Cada um cumpriu o seu papel de forma digna, respeitosa, porque é isso que vale. Nós não precisamos pensar igual em tudo, mas nós podemos ter o mesmo objetivo. E é isso que nos moveu, chegarmos a um porto seguro. E foi desta forma que nós estamos saindo dessa pandemia. Não teve ninguém que tivesse sido desassistido, e esta era a minha preocupação, mas eu sabia que tínhamos investido muito nas UBSs, com recursos que eu próprio havia destinado na condição de deputado federal, e estávamos com todas as UBSs reformadas, construídas e ampliadas, e isto nos valeu de forma muito forte na adaptação para que as UBSs pudessem privilegiar ou priorizar a Covid-19. Então, eu acho que essa é uma página importantíssima que nós temos que lembrar e enaltecer a todos que participaram, né? Desde os profissionais de saúde, e que foram fundamentais, e a compreensão de todos. E nesse momento eu acho que nós estamos retomando até as próprias relações com aqueles que naquele momento tão agudo, momentos tão bicudos, né, tão adversos, mas que agora a gente começa a olhar e dizer, olha, nós sofremos todos sofremos em grande medida. Alguns perderam vidas, muitos perderam vidas, milhares perderam vidas, muitos perderam parentes e amigos, mas a vida continua. E nessa lembrança daqueles que deixaram a sua contribuição e que foram vítimas, nós queremos que a vida seja celebrada. E esse é o momento. Celebrando o nascimento do menino Jesus, nós celebramos também a vida por termos sobrevivido a esta pandemia. Então, o objetivo do nosso papo, da nossa conversa, de estreia do nosso podcast, se consagra aqui. Eu quero apenas, prefeito, fazer uma pergunta que bateu agora aqui, e eu não sei se ainda este projeto está ainda na sua lembrança, mas se ainda existe, que é a questão da rodoviária. Se falava muito da rodoviária, se colocar ali perto do Monte Líbano, depois ali perto da TV Globo. E como é que está esta situação? Nós vamos criar uma oportunidade dentro da cidade. Agora nós temos a reforma aqui, que o senhor vai fazer, vai ficar, evidentemente, muito mais à vontade, as pessoas no centro. Mas alguma coisa que o senhor pudesse adiantar ou informar as pessoas sobre isso? Bom, Roberto, você me proporciona o ensejo, a oportunidade de me referir
aquele incêndio da rodoviária em final de janeiro, Exato. que foi um drama, Uma tragédia. uma tragédia. Dentro da pandemia, em plena pandemia, nós tivemos aquele incêndio que atingiu quase 200 empresários, pequenos comerciantes que ali estavam sediados. Quero dizer para você que tentei, por mais de 2 vezes, a transferência da rodoviária. Este assunto, neste momento, não está na minha pauta, porque nós levamos a cabo, concluímos o novo terminal urbano, com todos os problemas que haviam, mas eu não deixei de enfrentá-los e concluímos uma obra depois de 2 ou mais anos, mais tempo, que é o terminal novo urbano, que é um dos terminais mais aprazíveis, mais bonitos do Brasil. Tá certo? Não foi iniciado no meu governo, mas eu levei a cabo e concluí, apesar de todas as dificuldades técnicas que havia. O antigo terminal urbano nós reformamos já. Ele hoje serve como rodoviária, tanto para ônibus de longo percurso, quanto os ônibus aqui da região metropolitana, eu diria, de São José do Rio Preto. A rodoviária, nós estamos na fase... Foi muito difícil. Primeiro tivemos que fazer um levantamento do estrago que o incêndio proporcionou. Contratar a empresa para limpar, contratar a empresa para demolir aquilo que já não se presta mais. Ao mesmo tempo, um projeto novo. Estamos caminhando com um projeto novo que vai transformar a rodoviária com salas VIP, com recepção, porque eu estou convencido, e como vocês que conhecem tão bem quanto eu a cidade, a rodoviária de antes não é a rodoviária à altura da nossa cidade, mas esta rodoviária que nós estamos projetando e que já temos recurso, que já temos projeto, vai ficar à altura de São José do Rio Preto. E o nosso centro vai continuar sendo um centro revitalizado e vai cada vez mais habitado, e o comércio da região, com certeza, será beneficiado com todas essas obras que estão em curso. Nós temos ideia da data, prefeito? Quando que... A rodoviária, eu acho que para 2022, se chegar um pouquinho, tomar um pouquinho em 2023, já a reforma da rodoviária. Eu espero que a gente possa, no final do ano que vem, estar lembrando dessa conversa e celebrando uma nova realidade. Que bom. Prefeito, a função do apresentador é ser também provocador. Ao fazer a pergunta sobre a rodoviária, eu não tinha intenção nenhuma de que eu pudesse magoá-lo. Na verdade, eu a fiz exatamente para que o senhor tivesse a oportunidade de deixar bem claro o objetivo daquilo que o senhor está esperando para fazer no centro da cidade. Só isso. Kelvin, foi um programa de abertura importantíssimo, fica para a história da instituição. É o primeiro programa de um podcast que pode se transformar neste estúdio, evidentemente num canal de televisão, que é o nosso objetivo. Quero agradecer, Kelvin, cumprimentá-lo como presidente da instituição, dizer que estar aqui como um dos seus diretores é realmente um orgulho. E, prefeito, eu tenho um orgulho profundo de ser seu amigo. Muito mais do que isso, ser amigo de um prefeito que vai ficar para a história. O senhor cumpre este mandato, não sei se o senhor volta depois, se é a intenção, mas eu gostaria de dizer uma coisa ao senhor. O senhor fez o papel que devia e escreveu a história que Rio Preto precisava. Parabéns. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Kelvin. E reafirmo, nós estamos vivenciando um momento, um capítulo da história de São José do Rio Preto, da comunicação, da democracia, da imprensa, da liberdade. Celebremos de novo a vida. Que bom. Muito bom, prefeito. Kelvin, eu abri, você encerra. O encerramento, portanto, é seu, falando inclusive desta oportunidade que criamos de estarmos juntos com as pessoas que podem transmitir para a sociedade não só
a política, mas a saúde, a economia, que é a nossa finalidade. A palavra final é sua. Obrigado, Roberto. Com certeza, a proposta desse podcast é isso mesmo, é trazer a discussão do que a cidade está vivendo, dos temas da cidade importantes, como a gente vê nos outros podcasts aí nacionais, com relação à presidência, outros temas que sempre estão sendo debatidos. Então, a gente vai ter muitos convidados aqui, prefeito. O senhor será convidado outras vezes, assim que a sua agenda permitir, de voltar aqui conosco. E nós falamos tanta coisa boa aqui, tanta coisa boa, né, nesse período pós-pandemia, e que ainda vamos colher, porque o prefeito já validou vários projetos ali do comitê que já vão entrar em pauta agora no começo de 2022, que vão revolucionar a cidade, eu não tenho a menor dúvida. Mas um deles, prefeito, que é esse eixo Rio Preto-Olímpia, no centro de convenções, do jeito que a cidade precisa, ligado no quarto, quinto maior parque da América Latina, que outra cidade vai conseguir retirar os eventos de Rio Preto? Acho que nem cidades com praia, nós vamos começar a brigar com cidades que têm o atrativo da praia, porque o clube traz isso para as crianças, né? Então vai ser um novo momento que nós vamos viver na cidade. E o prefeito já fazendo essa postura política com a Olímpia, de que isso só soma para as duas cidades. Esse é um sonho da nossa instituição, do prefeito também, que vai trazer uma mudança enorme para Rio Preto, como todas as outras que a gente já está vivendo. Só quis ressaltar esse tema, porque realmente isso vai ser um divisor de águas, prefeito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, pela sua agenda. É rápido assim mesmo, prefeito, é um bate-papo rápido para o pessoal poder ouvir, né, durante o café da manhã, tomando banho, fazendo exercício. Essa é a proposta do podcast. Então, agradecer por estar aqui de novo, desejar a todos os nossos ouvintes, porque isso vai para o ar essa semana, um Natal de muita paz, muita união, muita luz, e um 2022 com saúde, muito mais saúde, a gente consiga ter crescimento da nossa economia, do nosso país, fraternidade, união, tudo de melhor que a gente pode desejar para um ano de 2022. A gente tem certeza que vai vir, né, prefeito? E se Deus quiser, logo mais estaremos sem as máscaras, já seguros para tirar as máscaras, retomando a nossa vida de uma forma normal e podendo nos abraçar cada vez mais. Obrigado mais uma vez, prefeito e Toledo, por nos proporcionar esse programa. Nós vamos terminar o programa com um gesto, exatamente o gesto que ficou eternizado e que o prefeito realmente obedeceu à ciência. Um grande abraço. Toca aqui, Kelvin. Senhoras e senhores, muito obrigado, um grande abraço. Está, portanto, aberta a discussão no podcast da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto. Para este apresentador, um orgulho ser diretor da instituição e o apresentador deste podcast. Um grande abraço, até o próximo. Feliz Natal. Feliz Natal para todos nós. Todos nós. A voz de quem produz.